Eu recebi uma pergunta de um tripulante aqui do canal e ela é muito interessante. Por que os Cavaleiros Sagrados não apareceram na Guerra de Marineford? Sempre que esse assunto surge, existe um ponto que muita gente levanta primeiro. Será que os Cavaleiros Sagrados sequer já existiam na mente do Oda naquela época? Pelo que tudo indica, a ideia do Shanks como líder desse grupo já estava planejada há décadas, algo em torno de 30 anos atrás. Mas sendo bem sincero, até que ponto Oda já tinha definido o papel real dos Cavaleiros Sagrados dentro da história naquela época? Isso é um mistério. E ficar debatendo isso não leva a lugar nenhum. Então, o que realmente importa aqui é o seguinte: hoje nós sabemos que os Cavaleiros Sagrados existem dentro do mundo de One Piece. Então, como a gente interpreta a ausência deles na Guerra de Marineford, olhando agora com tudo que já aconteceu na história? Porque se tem uma coisa que o Oda faz muito bem, é voltar atrás e preencher lacunas, seja através de revelações na história ou até mesmo nos SBS. Então vale muito a pena considerar isso aqui. Agora, vamos recapitular rapidamente Marineford. Antes de tudo, precisamos entender como estava o mundo antes da guerra. 24 anos atrás, o governo mundial cometeu um dos maiores erros da história. Durante a execução do Roger, no último momento antes da lâmina cair, Roger revelou ao mundo a existência do One Piece. E naquele instante, o mundo inteiro foi jogado na grande era dos piratas. Para tentar controlar esse caos, o governo mundial reforçou o poder da marinha e criou o sistema dos Shichibukai, os 7 senhores da guerra. Basicamente, transformaram piratas em ferramentas do próprio governo. Essa era a estrutura oficial, aquilo que o mundo via. E a Guerra de Marineford foi criada justamente para provar que esse sistema era perfeito e inabalável. O plano deles tinha várias e várias camadas. Primeiro, revelar ao mundo inteiro que o Ace era filho do Golden Roger. Depois, executá-lo publicamente, encerrando simbolicamente a Era dos Piratas. Mas não para por aí. O Ace fazia parte da tripulação do Barba Branca, que naquela época era simplesmente a maior força entre os piratas. Barba Branca não era só um Yonkou, ele era o maior rival do Roger e controlava uma quantidade absurda de territórios. Então, ao derrotar o Barba Branca, com a marinha e os Shichibukai juntos, o governo mundial mostraria ao mundo inteiro o quão dominante era o seu poder militar. Mas a guerra não foi tão limpa quanto parecia. O governo manipulou tudo nos bastidores. Eles exploraram o passado do Squad com o Roger e enganaram ele, fazendo acreditar que o Barba Branca tinha feito um acordo secreto com a marinha e o que o Ace seria poupado. E foi assim que o Squad acabou apunhalando o próprio Barba Branca. Mas a resposta do Barba Branca foi simplesmente absurda. Ao invés de se revoltar, ele puxou o Squad e o abraçou. E nesse momento fica muito claro quem realmente estava sujo nessa história. Os piratas, que eram vistos como monstro, mostraram um lado muito mais humano do que o próprio governo mundial. E logo em seguida, o Barba Branca parte para cima e começa a simplesmente atropelar a marinha. E é exatamente nesse momento que a transmissão dos Dendemushi é cortada. E isso não é por acaso. O governo mundial não queria que o mundo visse a marinha sendo pressionada, nem que percebessem as falhas nas estratégias deles. Agora, aqui entra um ponto extremamente importante. Os Cavaleiros Sagrados são, por natureza, uma organização que precisa permanecer nas sombras. O melhor exemplo disso é o chamado Torneio de Caça Humana, um evento exclusivo dos Dragões Celestiais, completamente apagado do resto do mundo. Nem mesmo figuras como Barba Branca ficaram indiferentes ao descobrir o que realmente acontece nesses eventos. E não para por aí. Tanto o Shanks quanto o Harold originalmente faziam parte dos chamados God Blaze, precisaram cumprir diversas missões para poder entrar nos Cavaleiros Sagrados. E o próprio Harold descreveu essas missões como trabalho sujo. Só que essas escolhas de palavras já diz muita
coisa, os Cavaleiros Sagrados estão por aí fazendo coisas que simplesmente não podem vir à tona. E tem mais, no passado do Kuma, a mãe da Jinne foi sequestrada. E sendo bem direto, os Cavaleiros Sagrados são um dos principais suspeitos por trás disso. E eu vou além. Existem espaço para conectar figuras como o Garling e até o Shamrock com esse tipo de acontecimento. Até porque aquela versão masculina da Bonnie que o Oda desenhou em um SBS em um tempo atrás tem um visual que lembra vagamente o Shanks. Pode parecer detalhe, mas em One Piece nada é por acaso. Então agora, juntando tudo isso, a Guerra de Marineford foi um evento totalmente público, transmitido para o mundo inteiro através dos Dendemushi. O objetivo era claro, executar o filho do Roger e declarar o fim da Era dos Piratas. Já os Cavaleiros Sagrados são o completo oposto disso. Eles são uma organização construída em cima de operações sujas, coisas que não podem ser expostas. Revelar a existência deles para o mundo simplesmente não é uma opção. Então faz total sentido eles não terem sido usados na guerra desde o começo. E tem outro detalhe importante aqui. Nem a CP0, que já tem uma unidade secreta, apareceu em Marineford. E nem outras forças que respondem diretamente aos Dragões Celestiais, todas ficaram fora do palco pelo mesmo motivo. Agora, existe um ponto curioso. O governo mundial chegou a cortar a transmissão dos Dendemushi em um determinado momento. Então, se a guerra tivesse se prolongado ainda mais, existe a possibilidade deles considerarem usar os Cavaleiros Sagrados como o último recurso. Mas isso nunca aconteceu. A transmissão voltou e tanto a morte do Ace quanto a do Barba Branca foram mostradas para o mundo inteiro. Ou seja, não houve espaço para eles entrarem em cena. Mas tem um tema aqui que merece muita atenção. Na época da guerra, o Barba Branca já tinha enfrentado o Imu ao lado de Rox de Shebeck. Isso significa que ele já sabia que existia algo muito mais sombrio por trás do governo mundial. E quando a gente olha para uma fala específica dele, tudo ganha um novo peso. Agora vocês vão entender. Um homem fraco pode dizer o que quiser. Me poupe disso, moleque. Eu sou um homem, um único coração. Podem me chamar de demônio, de monstro, mas nem mesmo eu posso permanecer o mais forte para sempre. Agora, pare e pensa nisso, com o contexto atual da história. Essa fala muda completamente de significado. Quando ele diz um único coração, um único homem, isso soa quase como uma indireta, uma crítica direta a seres como o Imu e talvez aos próprios Cavaleiros Sagrados. Seres que parecem voltar, não importa quantas vezes sejam derrotados. O próprio Imu já ultrapassou completamente os limites de um corpo, de um coração. Ele é praticamente a definição de um demônio. O próprio Shebeck chamou ele de monstro. E diante de tudo isso, o Barba Branca faz questão de deixar claro: ele é só um homem, nada mais, nada menos. E sendo bem sincero, eu acredito que tanto Roger quanto Barba Branca poderiam a qualquer momento ter revelado para o mundo que existia algo acima do governo mundial, manipulando tudo isso nas sombras. Só de plantar essa dúvida na mente das pessoas já seria o suficiente para mudar o rumo da história. Mas eles nunca fizeram isso. Eu não acredito que tenha um motivo muito claro para caras como eles. O reconhecimento do mundo nunca foi o objetivo. Eles não viviam para provar nada para ninguém. Eles viviam para seguir a própria vontade. Agora, ainda existe uma questão sobre Marineford. O Shanks apareceu no final da guerra e simplesmente encerra tudo. Mas no dia anterior ele estava enfrentando o Kaido no Novo Mundo. E aí vem o problema. Se você parar para pensar, no tempo de viagem entre ilhas como Dressrosa, Zou ou até Wano, não faz sentido nenhum alguém lutar contra o Kaido e chegar em Marineford no dia seguinte. Isso simplesmente não bate. Então o Shanks só pode ter chegado lá com algum tipo de ajuda. Pode ser uma habilidade de Akuma no Mi,
pode ser tecnologia ou até alguma criatura especial. E aqui entra uma possibilidade muito interessante. E se ele foi levado até lá por um grifo gigante, assim como Sunny foi carregado por um pássaro gigante no início do arco de Elbaf? Existe uma chance de um grifo ter transportado o navio Red Force até Marineford durante a guerra. E tem mais. E se esse grifo for a mesma criatura que nasceu daquele ovo que estava a bordo do Oro Jackson? Porque existe um detalhe curioso. A espada do Shanks mudou ao longo dos anos, até chegar na atual. Isso pode estar diretamente ligado ao momento em que esse ovo chocou. Talvez um dos protótipos iniciais que o Oda pensou para One Piece. Essa criatura lendária já carregava um elemento de poder desde o início, um poder místico correndo pelo sangue. Então, a grande questão é, essa criatura que nasceu daquele ovo teria desenvolvido a capacidade de canalizar esse poder ao ponto de se tornar uma espada por conta própria? Ou será que o Shanks alimentou essa criatura com uma Akuma no Mi, permitindo que ela assumisse a forma atual da Griffon? E se for esse caso, então olha como isso fica ainda mais interessante. Quando a gente compara com o outro lado, o irmão gêmeo do Shanks, o Sham, teria seguido um caminho completamente diferente, dando à sua espada uma habilidade completamente oposta. Dois irmãos, naturezas completamente diferentes, criados em circunstâncias totalmente opostas, e até as almas deles parecem refletir esse contraste de forma perfeita. E eu sei que muita gente tem ficado curiosa sobre o Shamrock. Ultimamente tenho recebido bastante perguntas sobre ele, então, se tiver interesse suficiente, eu posso trazer um vídeo dedicado só sobre esse personagem mais pra frente. Agora, se você curte esse tipo de análise, essas teorias mais profundas, essas conexões escondidas dentro de One Piece, eu costumo discutir tudo isso lá na comunidade do canal. E no fim de tudo, entre piratas e o próprio sistema do mundo, existe alguém que caminha entre dois lados. Alguém com a liberdade de um rei que nunca perdeu seu caminho, um andarilho que vive entre a luz e a sombra todos os dias, sem se prender ao bem ou ao mal, porque no fim, esse sempre foi o verdadeiro coração dele.